Exagerado. Essa foi a qualidade, irmãos, que o povo deu a alguns mensageiros de Deus na antiguidade e também no dia de hoje. Exagerado. É difícil exagerar, irmãos, quando se fala na importância do arrependimento. Como não exagerar? Afinal, irmãos, a primeira exortação pública do Senhor Jesus Cristo foi: arrependei-vos. Marcos, capítulo 1, versículo 15. E se isso tinha prioridade na lista do Senhor, também devemos prestar muita atenção. Note, irmãos, que foi a primeira exortação pública descrita na Bíblia pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E não esse Jesus bonzinho que pregam por aí. Ai, ele só quer o meu coração. Não, Senhor. Senhor Jesus é justo e fiel. Deseja que venhamos nos arrepender e nos converter dos maus caminhos. Exagerado? O que dizer de Noé? Um louco, na época, que construiu uma embarcação para uma inundação aparentemente impossível. Que dizer do profeta? Que dizer dos profetas? Que dizer de Jeremias, que era exagerado no recado de Deus, onde a maioria rejeitava? O que dizer de Jonas, que pregou para uma nação ímpia, pregou a urgência do arrependimento? Exagerado? O que dizer do maior profeta nascido de mulher? O que dizer dele? João Batista. João o Batista. O próprio Senhor Jesus Cristo dissera que ele foi o maior dos profetas. Mateus capítulo 11 está escrito: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, irmãos. O exagerado João Batista, o pregador mais exagerado de todos os tempos. É lógico, antes de Jesus. Não há exageros, não há sobras. A mensagem exagerada de João Batista? Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Versículo 7. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, que estava João Batista batizando ali naquele momento, João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produz frutos dignos de arrependimento. E o versículo 12 da pregação exagerada: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Exagerado. Pessoa que é o bem dos outros e é chamado de exagerado. Qual que é a sua ideia de exagerado? O que é para você exagero? Ou você não gosta, chama de exagerado? Mas qual é a mensagem predominante? O arrependimento genuíno. Arrependimento. Mas como nos arrependemos genuinamente? Salmo 32, irmãos, é um lugar maravilhoso para se explorar a natureza e o processo do profundo arrependimento. Vamos ler, irmão, então, o Salmo de número 32.
Louvado seja Deus. Salmo 32. Vamos ler a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Verso 5. Confessei-te, olha só, irmãos, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E o verso 11, e nós encerramos a leitura. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Louvado seja Deus por esta palavra. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus pelo Salmo 32. Aleluia. Masquil de Davi. Salmo 32. Eis aqui, irmãos, 5 passos vitais para o arrependimento genuíno. Seja honesto a respeito da sua necessidade do arrependimento. É o que diz na palavra. Bem-aventurado o homem cujo o Senhor perdoa o pecado e não imputa a maldade. Arrependimento, irmãos, requer honestidade. Você já deve ter reparado que eu falo bastante sobre isso, né? Ninguém vem a Deus com um genuíno arrependimento no coração, a menos que tenha primeiro reconhecido a sua necessidade por perdão e reconciliação com Ele. Necessário se convencer do pecado para atingir o arrependimento. Apenas aqueles que pararam de tentar cobrir o seu pecado com justiça própria e dolo é que podem experimentar a profunda e duradoura mudança que pode vir apenas a partir do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Segundo passo, vou chamar de passo. Reconheça o perigo do pecado e o prejuízo da culpa. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em estio. Sejamos honestos. Você está buscando o arrependimento? Por quê? Porque o Espírito de Deus está te convencendo do pecado. Nós sempre culpamos os outros pelo nosso estresse, culpamos os outros pelo nosso mau humor, mas muitas vezes nós simplesmente nos sentimos mal
porque fizemos coisas más. Não é verdade? Davi descreve sintomas físicos aqui e emocionais associados a uma consciência pesada. Devemos avaliar honestamente as consequências do nosso pecado. O que significa avaliar tanto consequências pessoais quanto o impacto que ele tem e continuará tendo nas outras pessoas. Terceiro passo: confesse integralmente. Verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Um profundo arrependimento, irmãos, exige aqui a confissão do pecado. Embora pareça contraditório para nós, a única maneira de ser verdadeiramente coberto por Cristo é expondo integralmente seu pecado a Cristo, confessar a Cristo. E no processo de arrependimento, devemos lutar para sermos completamente transparentes diante de Deus a respeito da profundidade e da largura dos nossos pecados. Somente, irmãos, uma honestidade nua e crua satisfará e levará à liberdade e à alegria. Quarto passo: esconda-se em Deus. Não tente se esconder de Deus, esconda-se em Deus. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti o tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, e estas me chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tá vendo? Tu és o lugar onde eu me escondo. Tu me preserva da angústia, e tu me cinge de alegres cantos de livramento. Olha que maravilha. Se esconda em Deus. Se vemos anteriormente aqui, Adão e Eva, eles se esconderam atrás de coberturas inadequadas, feitas por eles mesmos. Para o quê? Para mascarar o pecado e a vergonha. Muitas vezes é nosso costume tentar esconder. Nos escondermos atrás de justiça própria, a fim de parecer mais aceitáveis do que realmente somos. Nos escondemos. Se você quer mudar de verdade, que a propósito, essa é a marca do verdadeiro arrependimento, então você deve se esconder em Deus, somente em Deus. Não é suficiente, apenas suficiente se arrepender dos pecados manifestos. Não é suficiente dizer: eu admito o meu comportamento errado. Não. Todo tipo de gente se arrepende desse jeito. Um arrependimento superficial. Especialmente pessoas religiosas, com uma reputação a manter. Ela quer manter a reputação, não quer, né? Um cristão não apenas se arrepende de seus pecados externos, mas também de suas tentativas de se esconder por trás dos farrapos da sua própria justiça. Tenta se esconder de Deus. Pare de se esconder no seu esforço de manter a sua reputação. Esconda-se em Deus. Seja honesto consigo e com Deus. Quinto passo: agarre-se à esperança. Agarre-se à esperança, irmão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O que pode dar a certeza de que o Senhor nos perdoará? O seu amor infalível. Relembre e encontre confiança, irmão, nas grandes promessas que Deus fez ao longo da história e como elas foram cumpridas no Senhor Jesus. Elas foram cumpridas em Jesus. Quais? Sua promessa a Adão e Eva de esmagar o inimigo, cumprida em Jesus.
a sua promessa em Abraão de levantar e proteger um povo, cumprida em Cristo. A sua promessa a Moisés de providenciar um caminho através do qual os seres humanos, pecadores, possam se relacionar significativamente com Deus. Com Deus Santo, com Deus Justo, com Deus Fiel, cumprida em Cristo Jesus. Sua promessa ao rei Davi de providenciar um rei eterno definitivo para o seu povo, cumprida em Cristo, um rei eterno, da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Ao longo de toda a história, até o momento do seu arrependimento, Deus tem dito e continua a dizer: eu te amo, eu amo você, eu não falharei e eu sou o bastante. Olhe para as promessas de Deus, se agarre à esperança e alegrai-vos, irmãos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Louvado seja Deus. Não há exageros, irmãos. Não há sobras, irmãos. Reveja seu conceito do que é exagerado. Palavra revelada neste momento. Não há exageros, nem da minha parte, nem muito menos da parte de Deus. É que a gente não gosta de ouvir certas coisas. O ser humano, ele não gosta de ser chamado a atenção. Essa é a verdade. Você gosta de ser chamado a atenção? Lógico que não. Eu também não gosto. Mas o que eu faço para não ser chamado a atenção? É muito simples. Eu não dou motivo para ser chamado a atenção. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. Desperta, tu que dorme. Tá dormindo, meu. Tá louco? O povo que dorme, não acorda. Exagerado. Sermão exagerado. Pregador exagerado. É o santarrão. É o céu é só dele. Só ele que vai pro céu. É isso, é aquilo. Ai, eu não vou mais pra igreja não. Ai, não. Exagero? Exagero vai ser o tanto de fogo que vai ter naquele dia. No dia da condenação eterna. Exagerado? Vai ser meu Deus do céu, vai ser os açoites. Coisa ruim? Pois é, mas ninguém gosta de falar nisso, né? A gente vai lembrar dos exageros que a gente não gostava de ouvir. Que não é exagero. Entre aspas, o exagero do amor de Deus. É o amor de Deus pelos seus filhos. É o amor de Deus por mim e por você. Que às vezes ele fala algumas coisas que a gente talvez não goste. Pra quê? Pra que quebre o nosso eu. Ah, eu sou, eu posso, eu faço. Eu não sou nada, não posso nada e não faço nada se não for a permissão de Deus. Sem Jesus eu nada posso fazer. Quem sou eu? Simples grão de areia, caco dentre milhões de outros cacos. Aí o caco quer mandar no olheiro que está fazendo um vaso. Como é que pode? Não pode. Não é exagero. Eu pego a minha parte, você pega a sua parte. E glória a Deus por tudo e alegrai-vos no Senhor. Que enquanto Ele estiver falando comigo e com você, é porque Ele te ama. E comece a glorificar a Deus toda vez que Ele te falar alguma coisa que talvez você não goste. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que convence. É o Espírito de Deus que convence o homem e a mulher da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai falar e vai mostrar para você: olha, você está errado. Olha, você está pecando. Olha, não vai por esse caminho. Olha, o caminho aos seus olhos é de vida, mas no fim leva para a morte. A pessoa até ouve, a pessoa até sente, mas quer fazer o que quer fazer. Então vai e faz o que você quer. Afinal de contas, a vida é tua e é um direito seu como cidadão. Mas você conhece a palavra? Você tem fé? Ou sua fé é só para as bênçãos materiais? Somos os mais miseráveis dos homens se for só para isso. Se a nossa fé for só para as coisas dessa terra. Tem que ter fé na palavra, nos ensinamentos, para pôr em prática. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou pôr fé e acreditar com fé na palavra para praticar se eu não tenho fé? Tem que acreditar verdadeiramente, irmãos, não apenas de boca para fora.
Mais uma vez eu digo, não há nada de exagerado. É tudo na medida certinha. Às vezes a linguagem ou outra que é diferente, mas não há exagero nenhum. Amém? Desejo que Deus te abençoe, que dê um bom proveito para a tua vida e para a vida daqueles na qual você compartilhar esta mensagem, tá bom? Louvado seja Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.